E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de um dos maiores pesadelos das mulheres, que é o famoso câncer de mama, que volta e meia aparece aí, né, para assombrar as mulheres, seja Angelina Jolie tirando os 2 seios e outras polêmicas, ou aquele carocinho. Quando será que realmente você deve se preocupar? E principalmente no programa de hoje, você vai entender as tecnologias, e não só as tecnologias, mas as evoluções na prevenção e no tratamento desse câncer, que já foi um diagnóstico terrível e que hoje tem uma chance de cura muito maior do que você imagina. Mas olha, você vai saber disso só depois da vinheta. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o oncologista Rufo de Freitas, né? Que inclusive estava falando sobre esse tema lá em Chicago, nos Estados Unidos, apresentando um trabalho maravilhoso feito aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber, e é sempre uma honra e uma satisfação falar sobre um tema tão atual, moderno, que traz dor, mas também traz uma perspectiva de melhora com os novos tratamentos muito grande. E aqui no estado de Goiás nós temos feito isso, tanto na saúde primária quanto no que tem de mais moderno em termos de cirurgia e desenvolvimento de medicações. Vamos conversar sobre isso. Muito legal. E, inclusive, a gente, quando tem essa ideia de evolução, geralmente a gente liga muito a instrumentos, a tecnologias, né? A robótica, isso que é a evolução. E nem sempre essa é a evolução. Às vezes a evolução na medicina ela pode acontecer no comportamento, numa atitude, né? Então, em que momento que realmente a gente começa? Vamos começar lá da atenção primária. O que mudou nos últimos 20 anos no reconhecimento, na atenção primária do câncer de mama? Eu acredito que a transformação na atenção primária esteja acontecendo agora. Durante 20 anos, o Ministério da Saúde não deu muita importância para a questão da mulher se examinar. Pelo contrário, aquilo que era dito há mais de 20 anos atrás, da mulher se examinar, do autoexame, do autocuidado, ficou delegado a um segundo plano. Sabendo que 7 de cada 10 mulheres que têm câncer de mama no país e são atendidas pelo SUS, palpam seu tumor, então nós começamos a observar esse aspecto. E através disso desenvolvemos um programa sensacional, um estudo randomizado na cidade de Itabiraí. E isso é que tem feito a grande modificação. E eu acredito que daqui para frente isso deva ser também levado, e já estamos preparando para isso, para que seja levado para outras cidades. Observe então, nós treinamos agentes comunitários de saúde que são profissionais da saúde desde o ano passado, então a palparem a mulher, a fazer o exame da mama daquela mulher que ela já visita na casa dessa própria mulher. E comparamos isso a um outro grupo aqui onde as mulheres não tinham essa palpação feita pelas agentes de saúde. As agentes de saúde continuavam, né, ali visitando, mas indicando apenas o que é recomendado hoje. Se você, mulher, tem 50 anos ou mais, vá fazer sua mamografia a cada 2 anos. Se sentir alguma coisa, vá ao posto de saúde. E o que nós observamos com essa simplicidade de ensinar e trabalhar com os agentes de saúde, palpando a mama das mulheres na casa delas? Nós conseguimos reduzir o número de cânceres de mama maiores que 5 centímetros, que nós chamamos de loco regional avançado, pela metade. Isso foi muito interessante e isso é que permitiu, né, que nós apresentássemos nesse encontro da Associação Americana de Câncer nos Estados Unidos, em Chicago, essas novidades. Simplesmente sensacional. Nunca antes, em toda a história que nós temos aí da medicina no Brasil, tivemos uma redução tão grande, um benefício tão grande, com tão baixo custo, com tão baixa tecnologia, com educação e organização. Mudança de postura, né? A gente de saúde ali fazendo um papel que antes eu sempre achei um pouco simplista isso, sabe? Essa questão do autoexame,
Eu acho que às vezes é um pouquinho o Estado jogar o diagnóstico para a própria mulher, né? Não, você tem que olhar, tudo bem, claro, a mulher ela se conhece, mas é muito complicado você deixar só na mão dela, né? Você dizer, não, porque daí depois descobre o câncer lá mais avançado, não é porque você não fez, quer dizer, é um pouco de jogar essa responsabilidade. Quando a agente de saúde faz, é o Estado trazendo para si, né? Não, deixa que alguém que sabe vai olhar. Você bateu num ponto perfeito. A grande questão, e nós trabalhamos muito com autoexame, a questão de 15 anos atrás. E o que acontece é exatamente isso. Nós chegamos à conclusão de que, de acordo com o nível de escolaridade, se ela tinha nível básico ou médio ou superior, quanto mais a escolaridade, maior ou mais ela conhecia sobre autoexame. Mas o fato é que na hora de fazer o autoexame, as de curso superior, as mulheres de curso superior, faziam tanto quanto as mulheres que não tinham escolaridade. E o ponto era exatamente o que você falou. Medo, receio de deixar passar alguma coisa, de reconhecer ou de deixar de reconhecer. Era uma angústia, uma ansiedade muito grande. Agora, com a agente de saúde trabalhando e treinada. Essas agentes de saúde são treinadas e elas saem do curso, do treinamento, palpando mama melhor do que acadêmicos de medicina e melhor do que os acadêmicos de enfermagem. É um treinamento intensivo e mais do que isso, acompanhado com monitores que vão, sempre quando tem dificuldade ou quando tem insegurança, incerteza, então tem um monitor acompanhando essa gente, até que ao longo do tempo ela vai treinando e ficando bem confiante. Muito bom isso, né? E o agente de saúde, a gente sabe que se a gente tivesse, a gente tem a volta do médico, da família, a gente tem o agente de saúde, tem uma pesquisa que mostra que até 9 em cada 10 idas ao hospital podem ser evitadas por esses profissionais, né? Seja na prevenção ou seja na orientação, que a pessoa, né, às vezes está preocupada com uma coisa, vai no hospital e aí não era nada, a pessoa podia ter resolvido com um médico de família. Então é uma nova visão de saúde, menos hospitalar, né, e mais na casa. Como é que vocês médicos estão encarando essa virada de mesa? Na verdade, nós colocamos esse projeto como um projeto de pesquisa para que não houvesse, do ponto de vista ético, nenhum questionamento de que nós estávamos ensinando não médicos a fazer o que poderia ser chamado de ato médico, tanto médicos quanto enfermeiros. Nós oferecemos, então, quem está na ponta, porque quem visita a mulher, quem visita o cidadão, na ponta, na casa dessa pessoa, é o agente de saúde. O agente passa a ser mais do que conhecido, passa a ser amigo dessa família. Sim. De uma maneira geral, isso é o que acontece. E esse bem-estar causado, esse conhecimento, facilita demais para que o agente tenha uma tranquilidade. Lembrando, nós treinamos apenas agentes comunitários de saúde mulheres para fazer esse exame na casa. Isso foi uma solicitação do Ministério Público Estadual, quando nós fechamos o acordo com a Prefeitura de Itaberaí e com a Universidade Federal de Goiás. Então, isso permitiu para agentes mulheres serem treinadas. E mais do que isso, mais do que elas recomendando, aí mesmo para o grupo que não está, né, palpando, elas também têm o conhecimento sobre saúde das mamas. Por exemplo, a questão de exercício físico, a questão de boa alimentação, e já passando isso para aquelas pessoas, para aquelas famílias que eles já visitam, além de toda a carga que já leva, né? Porque o agente de saúde tem todo um conhecimento de saúde primária relacionado ao que você falou, permite que essas pessoas deixem de ir no hospital por já saber uma verificação de pressão arterial, verificação de glicemia e tantas outras coisas que podem ser feitas e já são desenvolvidas pelo agente de saúde. E ele encaminha para o lugar certo, né? Às vezes é um pouco isso também, né? Porque ao invés de ir para começar o processo, não, o agente de saúde já não, você vai no cardiologista, né? No nefrologista, você já vai certinho já, né? E dentro desse projeto para câncer de mama da cidade de Itaberaí,
Esse é o segundo aspecto que nós fizemos. Nós desenvolvemos um aplicativo, porque os agentes já utilizam lá um Palm Top, e nas outras cidades, os agentes que não têm Palm Top utilizam o próprio celular com um programa do Ministério da Saúde. Do lado, nós instalamos esse aplicativo e uma vez que a agente de saúde já sinta ou palpe alguma coisa na mama daquela mulher, pensando que possa ter encontrado alguma coisa, ela já comunica direto com a unidade de saúde, que a enfermeira ali treinada de posse também do aplicativo já manda um contato dizendo a consulta dela já está marcada para o dia tal. E a partir daí então, ela já pode direto, diminuindo também esse tempo de espera e já sabendo exatamente quem ela irá procurar. Que também sempre, quando se fala em câncer, a questão da rapidez no diagnóstico e no tratamento é fundamental. Né? São fundamentais. Então, quer dizer, o senhor está dizendo que além de ter o diagnóstico ali facilitado, ajudado, digamos assim, auxiliado, ainda tem esse primeiro passo também acelerado. Chegou lá e já começa. Exatamente. E um segundo passo, um outro dispositivo eletrônico já para monitorar dentro da unidade de saúde. Uma vez que essa mulher, agora paciente na unidade de saúde, ela vai ser monitorada. Fez a palpação agora por um profissional, enfermeiro e médico, confirmou que tem um nódulo. O ultrassom é feito e essa mulher não precisa mais vir para Goiânia fazer biópsia. Treinados os médicos de lá para fazer biópsia na própria cidade. E a partir daí, então, organizado por esse outro dispositivo eletrônico, vendo os timelines, as datas certinhos, esse material já é mandado para exame e essa mulher, então, é encaminhada só aí para fazer a mamografia, uma mamografia já diagnóstica, para nos ajudar nesse processo. E isso nós vamos encolher o tempo todo, desde o que a mulher ou agente de saúde sente até o diagnóstico. De uma maneira geral, isso no Brasil gasta-se aproximadamente de 270 dias, em média. Então, muitas vezes mais do que isso. Então, o que nós queremos é reduzir isso, né? Respeitando a lei dos 30 dias e a lei dos 60 dias. Quer dizer então que atualmente entre o diagnóstico e a suspeita de diagnóstico e tratamento são 270, é quase um ano, doutor. Exatamente, e esse é um dos pontos que nós temos hoje e que não tem mudado nada dentro da sistema pública brasileira, a questão de mulheres que porventura descobrem um tumor em um estágio 2 e vai tratá-lo no estágio 3. Então, esse é o ponto principal. Uma em cada duas brasileiras hoje acontece isso. São tratadas, o início do seu tratamento se dá em estágio 3, quando o tumor tem mais de 5 centímetros. E esse foi o grande diferencial, e tem sido o diferencial do estudo Itaberaí, e que nos levou à possibilidade de fazer uma apresentação oral no Encontro Americano de Cancerologia, de Oncologia Clínica, porque nós conseguimos ali reduzir em 50% esses tumores estágio 3 para estágio 1 e estágio 2. Uma verdadeira revolução, eu poderia chamar assim, com nenhuma tecnologia espetacular, coisas super simples. Educação da mulher, treinamento da agente comunitária de saúde e organização do fluxo pelo comando dessas duas chaves, o aplicativo Rosa e o Rosa Watch. Então, isso é que tem permitido reduzir, inclusive, o tempo. É tão interessante que agora nós vamos começar em algumas outras cidades goianas e também algumas outras cidades de fora do estado de Goiás. Então, aquilo que o senhor tinha falado no começo dos 5 centímetros tem uma razão de ser. Tem. Então, reduziu em até, pela metade, né, o número de pessoas que descobria quando ele já estava maior. Quanto tempo levou esse estudo? Esse ainda está em andamento, na cidade de Itaberaí são 16 anos, porque nós vamos olhar ao longo do tempo, inclusive a redução de mortalidade que nós vamos propiciar, estamos esperando isso lá também. Das outras cidades nós pegaremos em torno de 5 anos aqui no estado de Goiás, e porque até lá
vai ser quase certo que a gente vai conseguir reduzir essa mortalidade. Até o momento nós temos 3 anos, né? E paralelamente tem coisas acontecendo. Nós conseguimos, na cidade de Itaberaí, né, fazer com que mulheres... Um dos grandes problemas nossos hoje é que a mulher fazer mamografia. E talvez o medo, o receio dela, daquilo que nós falamos no início do programa, né, dessa angústia dela, um dos grandes problemas é esse, ela estar angustiada e ter medo de fazer a mamografia. Mas mais do que isso, são os entraves que ela tem para fazer a mamografia. Você imagina, um dia ela tem que ir no posto de saúde, um outro marcar, depois, um 3º dia, fazer a mamografia, um 4º dia pegar o seu exame e um 5º dia levar ao médico para ver se estava tudo bem ou se não. Em Itaberaí isso melhorou demais. Então, ali ela já consegue trabalhar e já fazer o encaminhamento do posto de saúde com muita rapidez. Adquiriram um mamógrafo lá e está muito bacana. Nós conseguimos passar de 4% há 3 anos atrás de mulheres que faziam mamografia para 30%. Parece pouco e é, mas é maior do que o que acontece no estado de Goiás, que a média nunca passou de 18%. E está nos melhores estados do país, que a média de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e Minas, gira em torno de 25% a 30%. Então, é um acontecimento único do que a gente está conseguindo. Não, parece pouco em percentual, mas se a gente for olhar mesmo, que, né, 4% significa que 1 em cada 25 mulheres fazia mamografia. Quando você fala em 30%, quase 1 em cada 3 mulheres, né? Então, exato, você já está atingindo um patamar interessantíssimo. Uma pergunta que eu tenho, que, por exemplo, sempre quando em determinadas... A mulher, ela tem o ciclo, né? E o corpo dela vai mudando. Então, sempre quando existe a TPM, a minha esposa volta e meia vem, eu tô com um carocinho aqui e tá. Eu falei, não, peraí, né? A gente já conhece, já está casado há um tempo, a gente já faz... Vamos ver se depois da menstruação ele ainda continuar aí a gente vai para o hospital. Existem esses carocinhos? Que época que a mulher tem os carocinhos que é natural, que você esteja com carocinho, e qual que é a melhor época? Assim, ó, agora não é para ter carocinho, né? Eu vou me apalpar agora. Tem isso? Tem, e você tocou em 2 pontos muito interessantes. O primeiro é exatamente esse, é de quando a mulher vai sentir, e no período pré-menstrual. Ali, quando vai chegando a menstruação, que ela já sente que a mama fica um pouco mais inchada, um pouco mais dolorosa, e boa parte das mulheres sentem isso, em decorrência do aumento de um hormônio que é produzido no ovário, chamado progesterona. Quando esse hormônio vai aumentando, ela retém mais água, então ela vai ver que o abdômen fica um pouco mais distendido, a mama fica um pouco acrescida e também fica mais dolorosa. Aí começa a haver essas alterações, essa nodularidade, né, na glândula mamária. No período pré-menstrual não é uma boa hora e ela costuma se examinar ali por sentir que está doloroso aquele ponto. Deixa passar a menstruação para depois voltar a fazer o exame. Acabou, não tem problema. Persistiu, ao médico. E outro ponto muito interessante que chamou a atenção lá na sua casa é exatamente o parceiro. O parceiro pode ajudar muito e tem alguns estudos em andamento mostrando que o parceiro também exerce um papel muito importante nessa detecção mais precoce, porque ele pode também tirar aquela dúvida da esposa ou eventualmente sentir alguma coisa que está na mama da sua parceira, ali no seio da sua parceira. Então, esse é outro ponto muito importante e que o parceiro não pode deixar, né, de trabalhar no sentido de saúde daquela, né, que está ali com ele e que faz todo o diferencial nas nossas vidas. Ah, não, pode faltar não. Quem que eu vou incomodar se me faltar aquela ali? Não, a gente tem que ser, falou a palavra, a gente tem que ser parceiro mesmo. Agora, você falou uma coisa que eu achei, chamou minha atenção. O senhor disse a questão de exercício físico e boa alimentação para reduzir câncer de mama. Eu achei que realmente era só fator genético. Hoje nós podemos controlar muito parte dos nossos genes com hábitos.
Por exemplo, uma dieta mediterrânea à base de carnes brancas, com azeite, castanhas, pouca carne vermelha gordurosa, isso reduz o nosso risco de câncer de mama. E mais do que isso, o principal, exercício físico regular, casando atividade aeróbica associado com exercícios de treino de musculação, também permite uma redução. Isso tudo por si reduz em aproximadamente 30%, ou seja, 1 em cada 3 casos de câncer pode ser evitados por esses hábitos tranquilos. Obviamente também a bebida alcoólica com moderação, enfim, o cigarro deve ser evitado. Então são hábitos que nós podemos, mantendo um corpo saudável, facilita. Mas nesse congresso americano também, uma coisa importante, não só para a redução do risco, mas aquelas mulheres que tiveram câncer e que submeteram-se a exercício físico regular, comparadas a quem não faziam, interessante, 8% delas sobreviveram mais longamente, estavam curadas comparado a quem não fazia exercício físico. Esse número, a princípio, parece pequeno, mas é o mesmo de alguma medicação muito boa. As grandes medicações vão aproximadamente ter um benefício entre 5% e 8%. Você imagina, com exercício físico, ao longo do tempo, você se permitir ter esse benefício. Então, esse foi um dos grandes avanços também, né, de baixa tecnologia, agora, de persistência, que aconteceram nesse congresso americano. Sim, que às vezes a gente acha que a solução está sempre na pílula. Exato, e nem não, sempre. Às vezes está no hábito. E o maior medo da mulher, que seria a retirada da mama. O senhor falou do câncer estágio 1, 2, 3, né? Tem alguma... quando é que tem que retirar a mama que não tem jeito mesmo? Tem 2 aspectos que a mulher tem mais medo do diagnóstico. No fundo, tem uma grande questão eu estou com a sentença de morte ou não? É um ponto principal. Esse, ao longo das últimas 3 décadas, onde eu tenho lidado com câncer de mama, eu vi uma mudança tremenda e a gente já fala sobre isso. Mas tem 2 pontos primordiais. O primeiro, parte das mulheres, a metade delas, acham que o ponto mais crucial, mais crítico é no diagnóstico, possivelmente por fazer essa ligação com a sentença de morte. E o outro ponto mais crítico da mulher não é mais a perda da mama, é a questão da quimioterapia. Então, esses são os 2 pontos mais cruéis hoje. E o que acontece é que, se porventura nós estivermos preparados, e hoje nós temos profissionais extremamente preparados no estado de Goiás para fazer um diagnóstico adequado de câncer de mama, mas mais do que isso, para tratar adequadamente o câncer de mama. Isso é tão bacana. E falando, por exemplo, em mastectomia, hoje nós somos um dos estados que tem, talvez não, o estado que tem o melhor curso de treinamento em reconstrução mamário e oncoplastia do país. Um curso reconhecido dentro do Hospital Araújo Jorge, que permite que cirurgiões de outros países venham aprender aqui como fazê-lo. Então é muito bacana, nós sabemos que nós estamos na vanguarda, né, do que tem de mais moderno em termos de cirurgia e de reconstrução mamária. Aquilo que antes era um grande receio da retirada da mama, hoje com a reconstrução melhorou muito. E mesmo para as mulheres no Sistema Único de Saúde, há algum tempo atrás vimos que nós temos uma taxa muito grande. Primeiro, já é lei, né, no país, a mulher ser reconstruída, e mais do que isso, aumentou muito a nossa taxa de reconstrução mamária, com um grande contingencial de profissionais treinados para fazer essa reconstrução. Então isso melhorou muito. Levando o segundo ponto, que é o tratamento sistêmico. A quimioterapia, pela perda do cabelo, quando se faz a quimioterapia, há um ganho de massa gorda, há uma perda de massa magra. Então, uma diferença, e nós fizemos esse estudo dentro da Universidade Federal de Goiás e percebemos que tem toda uma mudança comportamental, né, do comportamento corporal da mulher. E isso faz com que haja para ela uma grande perda, além, certamente, de uma identificação enorme que é a perda do cabelo.
Hoje, felizmente, já tem toucas geladas e processos que permitem, em vários casos, que a mulher não perca o cabelo, e obviamente vai depender também do tipo de quimioterapia, e várias medicações que permitem reduzir os desconfortos, o enjoo, a náusea, o vômito, a diarreia, tudo isso pode ser melhor controlado. Mas é sempre uma fase muito difícil, são 6 meses difíceis. E a outra coisa que Goiás é campeã é no desenvolvimento de medicações com a comunidade internacional. Hoje nós temos centros de pesquisa em oncologia e que permite o desenvolvimento de medicações que as nossas mulheres goianas entrem em estudos clínicos de medicações que mostram a cada dia serem mais efetivas. Por exemplo, imunoterapia é uma delas. Nós desenvolvemos aqui, junto com tantos outros centros, e mostramos que para tumores triplo negativo, a imunoterapia aumenta muito a chance. Para você ter uma ideia, aumenta de cada 3 mulheres com cânceres de mama triplo negativo, e triplo negativo significa quando não tem as proteínas receptor de estrogênio e de progesterona e uma outra proteína chamada HER2, por isso triplo negativo. Então, nós conseguimos, começando com a quimioterapia, antes da cirurgia, em destruir com o tumor completamente, de cada 3, 2 são absolutamente destruídos. Então, isso foi um dos pontos desenvolvidos aqui também em Goiás. E agora outras drogas, novas medicações que estão chegando, né? Como os conjugados anticorpo-droga, ou mesmo o conjugado anticorpo-droga é muito interessante, que é um cavalo de Troia. Você imagina, você pega um alvo, você busca aquele alvo daquela célula e só depois que ele entra naquela célula que tem aquele alvo é que ele destrói aquela célula, permitindo uma destruição mais efetiva e mantendo o tecido ao redor mais íntegro e com menos efeitos colaterais. E agora, por fim, o que está na moda também e cada vez melhorando mais, a endocrinoterapia. Então, nós estamos agora pesquisando medicações bastante importantes dentro do Hospital Araújo Jorge, também na Universidade Federal de Goiás, mostrando que a cada dia nós podemos reduzir o risco da paciente falecer. Por isso é que hoje boa parte das mulheres tem a possibilidade de estarem curadas, a grande maioria delas. Sempre me perguntam isso. Eu digo, você tem condição enorme de ser curada e nós vamos entrar para fazer isso. Mas mesmo aquelas que têm metástase, que o tumor passou para outros órgãos, hoje nós conseguimos, com esses tratamentos mais efetivos, mais interessantes, mantê-la conosco por muito mais tempo e com muito melhor qualidade de vida. É um mundo completamente novo e por isso mesmo aquela sentença de morte deixou de ser o ponto principal da consulta do mastologista e do oncologista. Infelizmente a entrevista voou, mas eu queria que o senhor deixasse sua rede social ali para o pessoal de casa. Estou falando naquela câmera ali, dá um tchauzinho para eles. Bom, pessoal, eu estou sempre no Hospital Araújo Jorge, no 4º andar, no CMA. Estou sempre dentro do CORA, Centro Avançado de Diagnóstico da Mama. O nosso CORA é o original, o Hospital Cora é o genérico, é brincadeira, mas enfim, como o Instituto Cora, que da Universidade Federal de Goiás, fica no Hospital das Clínicas, ele já está há mais tempo, por isso que eu digo assim, jocosamente, que o nosso é o original. E também estou no Instituto de Mastologia e Oncologia, aqui no Setor Oeste. Então, em qualquer um desses locais, vocês podem me achar e vai ser um prazer ou discutir, enfim, lembrando que mulheres do Sistema Único de Saúde precisam seguir todos os trâmites, né, através da regulação para ter esse contato. Que maravilha, muito obrigado pela sua presença e é com toda essa esperança e novos tratamentos e essa certeza de que não são estudos de 2, 3 meses não, aqui 3 anos, 5 anos, 16 anos com universidades e tudo aquilo que muita gente às vezes não dá valor. Mas o tempo e a educação são aquilo que realmente vão ser o motor da nossa evolução e da nossa esperança, já que há 20 anos atrás era realmente um atestado de óbito, hoje é um procedimento
que está evoluindo cada vez mais e que muitas vezes não cai mais nem o cabelo e você, por força de lei, já pode ter até sua mama de volta, tudo de graça pelo SUS. Então, valorize o que é seu. Um grande beijo e até o próximo programa.